Terça-feira, 8 de agosto de 2023, 18ª semana do Tempo Comum. Refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos fossem para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco de fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Nós estamos aqui diante de várias realidades e acontecimentos. O primeiro deles é que Jesus havia multiplicado o pão para milhares de pessoas. Diz a leitura do dia anterior, de ontem, segunda-feira, que pelo menos haviam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E depois deste trabalho, que foi cansativo para os discípulos e para Jesus, Jesus se retira para o monte, ele despede a multidão, se retira para o monte para rezar, e os discípulos ele pede que atravessem o mar, que vão para o outro lado até chegar em Genezaré. E enquanto Jesus rezava, o vento começou a soprar muito forte, a tempestade chegou, e os discípulos estavam que afundavam, a barca afundava porque a água entrava na barca. E aí vem o grande medo dos discípulos. Eles ficam atormentados porque não sabiam o que fazer. Já era por volta das 3 da manhã e eles estavam aí no meio do mar e iriam perecer. Mas Jesus caminha sobre as águas e vai ao encontro deles. E quando os discípulos percebem que Jesus está vindo, começam a gritar, a murmurar e Jesus então percebe o medo dos discípulos e Pedro diz: "Se realmente eres tu, faz com que eu possa caminhar sobre as águas." E Jesus simplesmente diz: "Vem." E Pedro desce da barca e começa a caminhar sobre as águas. Eles pensavam que era um fantasma, mas Pedro confia no Senhor e vai e caminha sobre as águas. Mas depois tem medo. E aí Jesus diz: "Por que tens pouca fé? Por que não acredita em mim? Por que não confia? Sou eu realmente, eu estou aqui. Se eres tu, faze com que eu caminhe sobre as águas." E Pedro começa a caminhar, e aí ele fraqueja na fé. Ele não tinha fé profunda para
continuar o caminho sobre as águas. Faltava o mais essencial na vida dele, faltava acreditar completamente em Jesus, assim como os demais discípulos. Pedro não dá um testemunho de fé, não acredita totalmente e aí vai afundando. E Jesus estende a mão, como ele estende a mão para cada um de nós. A tempestade na nossa vida ela acontece sempre, os problemas, os desafios, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Sempre acontecem coisas que atrapalham a nossa vida de fé, destroem aquilo que nós construímos, e assim foi com os discípulos, homens fracos de fé. Mas logo, logo a fama de Jesus, a notícia que ele estava ali, se espalha para toda a região e a cidade de Genezaré, e aí muita gente vai até ele. Mas uma coisa antes interessante é que os discípulos reconhecem e dizem verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus está aí para salvar, para curar, para perdoar, para acolher, para chamar a atenção por causa da pouca fé. E a multidão leva os doentes para ao menos tocar na veste de Jesus, no manto dele, e aí eles ficam curados. Que Jesus hoje nos cure de todas as nossas debilidades e fraquezas, que ele nos cure das incertezas da vida, de não acreditarmos nele, de não confiarmos totalmente nele. Que ele nos dê a saúde física para que possamos assim ter uma fé ampla nele, o acreditar ou confiar na sua palavra. Que Deus abençoe você.